Romano dos Anjos, boa tarde, muito obrigada por estar com a gente aqui no Jornalistas, etc. Boa tarde, Thaís. Eu que agradeço pelo convite. Romano dos Anjos tem 20 anos de jornalismo. Há um ano, quando era apresentador da TV Imperial, afiliada da TV Record, em Roraima, fez uma série de denúncias sobre a falta de insumos no combate à Covid-19 e suspeitas de corrupção na compra de respiradores. Por causa disso, ele foi sequestrado, torturado e teve os 2 cotovelos e um braço quebrados. O mandante do crime, segundo concluiu a força-tarefa que investigou o caso, foi o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jalcer Renier, do Solidariedade, auxiliado por 6 policiais militares, hoje presos. Aos jornalistas e etc., Romano explica como é trabalhar com jornalismo longe dos grandes centros e confessa que, um ano após o sequestro, ainda sente medo de voltar ao trabalho. Romano, para quem não sabe, ele é apresentador da TV Imperial, que é uma afiliada da Record no estado de Roraima. E até o ano passado, o Romano apresentava um programa que se chama Mete Bronca, que cobre assuntos policiais e também denúncias de irregularidades. Aí, em outubro, o Romano foi sequestrado, foi espancado, foi torturado e foi deixado no meio da mata com 2 cotovelos quebrados, o braço esquerdo quebrado e o ombro direito também quebrado. Ele foi resgatado de lá e um processo começou, e esse processo, na verdade, não, o inquérito policial apurou que o mandante do atentado havia sido um deputado estadual, o senhor Jalcer Renier. Jalcer Renier, é assim que fala, Romano? Isso, é isso mesmo, Jalcer Renier. Jalcer Renier, que inclusive, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Ele foi indiciado, deputado como mandante do crime, e outros 9 policiais militares foram e continuam presos. O Romano vai contar essa história para a gente, como é que foi desde o início, e eu queria que ele começasse falando o que esse atentado tem a ver com a pandemia de coronavírus, Romano. Tudo começou por causa da pandemia, né? É um cenário que se formou da seguinte situação. O governador, ele teve uma denúncia de comprar os respiradores mais caros do Brasil. Logo após essa denúncia surgir também no governo do Amazonas. Foi destaque na imprensa nacional que o governo do Amazonas teria comprado os respiradores mais caros do Brasil. Aí aconteceu a mesma coisa aqui em Roraima, inclusive com um preço bem mais elevado. O que aconteceu? Nesse momento, alguns deputados entraram num processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado por causa dessa compra e de várias outras irregularidades, por exemplo, a compra de máscara descartável no valor de R$ 53 a unidade, sem licitação e sem aquele processo que seria o tradicional, inclusive se fosse feito de uma forma emergencial. Pois bem, com esse pedido de impeachment na mão, o Jalcer Renier, deputado, que era presidente da Assembleia, ele fez um acordo com o governador. Qual seria o acordo? O governador entregaria a Secretaria de Saúde do Estado na mão dele, ele indicaria o secretário e mandava na secretaria nesse período. Foi bem num período do pico ali da pandemia aqui no estado. Faltou medicamento, faltou respirador, faltava equipamentos, como aconteceu basicamente no Brasil inteiro. O Jalcer indicou esse secretário que era um funcionário dele na Assembleia Legislativa. E aí as denúncias continuaram. Todos os dias nós começamos a receber denúncias, inclusive essa denúncia dos respiradores, nós mostramos com exclusividade na TV Imperial o comprovante de depósito da empresa. Porque quando a denúncia surgiu, a primeira coisa que aconteceu, o governo negou. E nós, através de uma fonte, nós conseguimos o comprovante de transferência bancária antecipadamente, foi pago antes da empresa entregar os respiradores, e nós mostramos. Então, o governo negou que tivesse comprado, e vocês mostraram não só que ele comprou os respiradores mais caros
do Brasil, como fez o pagamento antecipado por esses respiradores. E nós mostramos o comprovante da transferência bancária do governo para a empresa. Esse fato fez com que a população tivesse mais confiança no nosso jornalismo. Então, as denúncias continuaram em toda a imprensa e a gente também conseguiu receber muita denúncia que outros meios de comunicação não recebiam. E nós começamos Mas você, claro, depois de veicular depois de você começar a veicular essas denúncias, você passou a receber alguma ameaça? Nenhuma, de nenhum tipo, nada. Eu não recebi nem, por exemplo, uma mensagem de texto falando assim, você está falando demais. Nada, zero ameaça. Inclusive, a gente percebeu uma participação maior da população durante os nossos programas, porque a gente sempre abre um WhatsApp para a população participar, para a gente dedicar um tempo do programa a ler algumas mensagens de telespectadores, e nós percebemos que mais que duplicou a participação nesse período em que a gente conseguia essas denúncias. Sempre foram denúncias apuradas, sempre confirmadas. Então, o que aconteceu foi uma completa surpresa, porque não houve nenhum aviso, nenhuma ameaça, nada, nenhum alerta. Nada. Como aconteceu, então? Aí, voltando ao assunto, o deputado se incomodou com as denúncias na CESAL de um secretário que ele teria indicado, né? Até que chegamos no dia 26 de outubro, né, de 2020, quando eu estava em casa. Foi um dia muito cansativo, uma segunda-feira. Eu tinha saído 7 horas da manhã, antes das 7, uns 10 minutos antes das 7, para ir trabalhar. Como a cidade é pequena, a gente consegue chegar no trabalho em 10 minutos tranquilamente, né? Então, eu trabalhei 12 horas seguidas nesse dia. Saí de 7 da manhã e 7 da noite, né? E nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu tinha comprado algo para comer, que eu não consegui fazer nada, nem pedir, ia demorar, eu já estava com fome. Comprei algo para comer com a minha esposa. Foi no momento que a gente foi surpreendido pelos bandidos que entraram na minha casa armados e mascarados. E eles entraram pela porta, pela janela, arrombaram? A porta da frente, eu tenho uma cachorrinha pequena, uma poodle, eu tinha colocado ela para fora da casa para ela fazer as necessidades dela, né? E nesse momento também eu tinha comprado um pastor alemão, e era bebezinho, bem pequenininho, também eu tinha colocado os dois fora de casa. Então foi nesse momento em que eu abri a porta para colocar os animais para fora e entrei, né? Nesse momento eles entraram também. O muro do lado esquerdo da minha casa era um muro baixo, não tinha cerca elétrica, até porque eu moro em um lugar muito tranquilo, um bairro bem tranquilo da capital, que a violência praticamente não existe aqui. A gente ainda tem esse luxo de dizer que em alguns pontos aqui da cidade não tem violência, não tem assalto, não tem essas coisas, e não, eu estava tranquilo, entendeu? Nunca. E o que aconteceu a partir daí, então? Eles entraram e disseram o quê? E fizeram... E aí eu ouvi o barulho, quando eu olhei, eles já estavam próximos, uns 5 metros de mim, apontando a arma. Eram 3, eu lembro que os 3 apontavam a arma, e por trás deles eu vi mais um dando cobertura. Mandaram baixar a cabeça, baixa a cabeça, eu baixei logo. Eles me vendaram também com aquela fita silver tape, né, na minha boca, no meu olho. Prenderam de uma forma que eu não conseguia falar direito, nem ver praticamente nada. E eu e minha esposa, a princípio, eles agiram como se fosse um assalto. Onde é que tem dinheiro? Onde é que tem dinheiro? E eu falava o tempo todo, não tenho dinheiro, não guardo dinheiro em casa. Aí tem dinheiro, aí eu percebi que eles aumentaram o volume da televisão e começaram a revirar algumas coisas no quarto. E quando um falou assim para minha esposa, você quer seu marido vivo? Ela falou, quero. Ele falou, então fica calada. Foi aí que eu percebi que tinha algo errado, né? Quer dizer, não era um assalto. E aí um me algemou, com algema mesmo, uma algema policial. E eu trabalho na área policial, na área de jornalismo local, há 20 anos. E eu percebi que a técnica, até então eu estava de joelho com a cabeça baixa, a técnica de me levantar algemado
é aquela técnica tradicional que a gente vê nas abordagens policiais, né? Ele pega de uma forma que ele levanta com uma facilidade, né? E a partir daí eu me toquei, não é ladrão, né? Essa algema, né? Não é ladrão. E me levaram, me colocaram dentro do meu carro e saíram. E eu consegui mais ou menos traçar uma rota na minha cabeça, porque do bairro onde eu moro até uma das saídas da cidade, a saída que vai para a BR, que segue para a Venezuela, ela é relativamente perto, e eu percebi que eles estavam seguindo essa rota, né? Em um determinado ponto, eu percebi que eles deram algumas voltas, não sei se para me deixar um pouco desorientado com relação ao trajeto, e chegaram em um local que já tinha um carro parado. Eu percebia que era um carro a diesel, pelo barulho que o carro faz é diferente, né? Eles me tiraram do meu carro, me colocaram nesse outro veículo bem maior, uma caminhonete, e me levaram até um outro ponto. Nesse momento, eles falaram algumas coisas que eu fiquei prestando bastante atenção. Teve um momento que, inclusive, eu falei isso no meu depoimento, que um fez contato com o outro e falou assim, avisa para o Stives que nós estamos indo para lá. E esse nome, ele é muito característico aqui de quando um policial vai falar com o outro e não quer falar o nome. Pesquei essa situação, decorei, e em um determinado ponto, começou a me questionar, você no estúdio, você faz denúncia, e apontava uma arma na lateral do meu corpo, apertava, eu estava no banco de trás do carro, tinha um do lado esquerdo e um do lado direito, e ele apertava a arma, questionava, e o do lado direito, ele ficava preocupado comigo, né? Eu percebi que a todo momento ele ajeitava a fita que me prendia, ele tinha colocado um capuz em mim, ele ficava ajeitando para que eu pudesse respirar, ajeitava a minha roupa. Eu percebi essas coisas no decorrer do trajeto até onde eles iriam me deixar. Foi quando um deles começou a falar espanhol, né? Você sabe que temos esse grande problema social com a Venezuela, que reflete diretamente aqui no nosso estado. Então, são muitos venezuelanos aqui em condição de rua e tudo mais. Só que isso já acontece aqui há vários anos. Então, nós já estamos acostumados a ouvir uma pessoa falar espanhol, né? E eu também sei diferenciar quando é um brasileiro falando espanhol, quando é um nativo, vamos falar assim, uma pessoa que fala desde criança. E nesse momento eu percebi que não era um venezuelano, que era um brasileiro tentando falar espanhol. Foi quando ele tentou dizer que era de uma facção criminosa da Venezuela, né? Que é de uma facção, um sindicato, é uma facção que tem na Venezuela, e fez outros questionamentos, citando o nome de políticos à época, né? Um senador daqui e o governador do estado também. Quando eles pararam... Ou seja, a intenção era embaralhar, era confundir. Era tentar com que eu não desconfiasse qual o real motivo e provavelmente, claro, quem teria mandado, né? Eles pararam o carro em um determinado ponto, um chutou no meu peito e outro me bateu, né? Provavelmente um bastão, algo bem duro, bateu nas pernas e nos braços, né? Nos ombros e nos braços também. E aí me deixaram lá no chão e foram embora. Essa parte do espancamento foi rápida ou durou muito tempo? Foi rápida, foi relativamente rápida, né? Eles chegaram, falaram, né? Me deram um chute, eu não caí, eu andei para trás. Foi quando eles começaram a bater, eu só baixei para proteger a cabeça. Quando senti as batidas no braço, no ombro, no cotovelo, e também bateram nas pernas, acho que justamente para eu cair. Eu não sei se eles queriam bater no chão, quando tentaram chutar e eu não caía, e eles começaram a bater para cair. Eu acho que eu levei uns 8 a 10 golpes. Aí você ficou desacordado e só quando o dia amanheceu... Eu não fiquei desacordado, eu fiquei consciente, né? Só que como eu estava com a visão bloqueada, eu não tinha noção de onde eu estava, né? Eu consegui olhar um pouco para o chão. Então,
com os braços quebrados, eu tentei levantar e até consegui, né? E eu percebi que tinha uma estradazinha de terra onde eu estava. Eu tentei seguir essa estrada até que eu parei num ponto, era noite, tinha um pouco de lua, então dava para ver nitidamente uma parte de areia e uma parte de mato. E eu parei num ponto e fiquei debaixo de uma pequena árvore. E falei, vou esperar até o dia amanhecer. Quando eu percebi que o dia estava amanhecendo, pela luz do sol entrando pela brecha da fita que cobria meu olho, eu tentei levantar. Eu passei mais de uma hora, com certeza, tentando levantar, porque eu não tinha os braços para apoiar, né? Eu estava deitado e tentando levantar. Quando eu consegui levantar, eu encostei nessa árvore e procurei um galho. Encostando o rosto mesmo na árvore, eu percebi que tinha uma ponta de galho. Eu encostava a ponta do galho na fita e fui rasgando um pouco, até que me deu um pouco de visão, eu consegui levantar e fui caminhando pela estrada, quando vi um rapaz de moto, que aí eu pedi socorro, ele até passou direto por mim, acho que com medo, e voltou, e aí me ajudou, eu estava com o celular, sinal bem fraco, mas ele conseguiu mandar alguns áudios, e aí o socorro chegou bem rápido. Primeiro chegou um policial civil, depois o corpo de bombeiros, aí chegou a polícia militar também, que estava fazendo buscas ali, e aí fui levado para o hospital. Romano, isso aconteceu em outubro, né? Hoje, 26 de passado outubro. 26 de outubro, então, de 2020, ou seja, faz quase um ano, faz precisamente Faz um um ano, né? ano. É. Exatamente um ano. E nesse um ano, então, houve um inquérito, houve uma investigação e houve um delegado que, até onde a gente sabe, parece que trabalhou com muita eficiência e chegou ao mandante do crime. Quem é esse delegado? Quem foi o mandante? O que aconteceu com ele? O nome do delegado é João Evangelista. Como o nome do governador foi citado, né, e ele queria provar que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu, ele criou uma força-tarefa. O governador criou uma força-tarefa. Criou uma força-tarefa. Ele escolheu esse delegado. Esse delegado, ele tem uma fama aqui no estado de ser uma pessoa muito técnica, né? De ser um delegado bem técnico, é a fama dele. Acho que ele já deve ter uns 20 anos de polícia aqui. Ele é muito técnico. E ele chamou os policiais civis que ele confiava e começou a investigar, né? E essa investigação, ela demorou muito, porque era muito complexa, né? Quando ele começou a pegar uma informação, a outra, que levava a outra, que levava a outra, e aí essa força-tarefa ela foi sendo prorrogada por vários meses, porque sempre chegavam informações novas. Ele é uma pessoa muito fechada para que vaze alguma coisa do que ele estava investigando. Então, praticamente nesse período inteiro, a imprensa ficou às cegas, ele não deixava vazar nada, ninguém sabia de nada, e aí as informações começaram a aparecer aos poucos, depois de alguns meses. Qual foi a conclusão a que ele chegou? A conclusão que ele chegou foi que quem realmente mandou foi o deputado Jalcer Renier, que à época era presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, era quem indicava o secretário de saúde do governo do estado, por causa daquele acordo do impeachment com o governador, para que o impeachment não fosse colocado em pauta, ele indicaria o secretário, e a polícia chegou também para policiais militares lotados, né, no gabinete dele, e que também tinham cargos de confiança na Assembleia no período que ele era presidente. Ele foi indiciado e preso, o deputado Jalcer Renier. Ele foi indiciado, foi preso, mas ele ficou pouco tempo preso. Uma decisão do STJ fez com que ele tivesse a liberdade, né? É monitorado por tornozeleira eletrônica, mas ele pode ir para onde quiser, apenas a tornozeleira monitorando os passos dele, né? E também ele não pode chegar perto de nenhum dos envolvidos no caso. Os policiais estão presos ainda. São policiais militares. São policiais militares, tem coronéis, tenente-coronéis,
sargento. Inclusive, eu cheguei aqui em 1998, né? E finalizei meu ensino médio aqui. E, por coincidência, uma das pessoas que eu tinha mais contato na escola, e nós nunca perdemos o contato, estava participando, era um tenente-coronel que participou. Ali, 23 anos de amizade, né? Será que era aquele que tentava ajeitar o seu capuz e Não tentava ver se você estava sei, não respirando? sei. Até porque, dos que foram presos, eu conheci alguns, né? De vista. Eu cheguei a entrevistar o Jalcer algumas vezes, como presidente da Assembleia, tanto na TV quanto na rádio, que eu tinha um programa. Ele chegou a ir lá, então ele sempre levava esses policiais como segurança, né? E eu sempre via os policiais, e ele ia para o estúdio. Sempre esses policiais entravam também, ficavam ali na porta, ou entravam, e a gente acabou se conhecendo, trocando poucas palavras, claro, mas são pessoas que são familiares, né? E quando eu vi, eu sabia, ó, esse aí eu já vi, esse aqui já foi comigo lá na TV, esse estava na rádio. Romano, embora tenha sido um atentado gravíssimo, como a gente sabe, como a gente viu, como você acabou de relatar, ele Uhum. aconteceu num estado que fica fora do foco da imprensa, né? Roraima só Sim. entra quando tem uma desgraça, quando tem uma coisa muito excepcional. É, Ainda assim, você acha que o seu caso, o atentado que você sofreu, teve a devida cobertura da imprensa nacional? olha, eu tenho certeza que, se não fosse essa cobertura da imprensa nacional, eu não sei se esse caso teria o resultado que teve hoje, né? Porque no dia eu não vi, mas familiares, amigos falaram que saiu em todos os principais jornais, né? Inclusive os jornais das principais televisões do Brasil. Depois eu parei para assistir alguma coisa, as repercussões que saíam, eu também cheguei a acompanhar. Eu sou repórter de rede da Record aqui no estado de Roraima, né? As reportagens nacionais eu sempre fiz, e principalmente essa questão dos venezuelanos me fez com que eu tivesse muito contato com Vamos jornalistas explicar aí o do que é Brasil repórter de sempre. rede, que talvez nem todo mundo saiba, né? É um É, repórter que não trabalha só na afiliada fazendo só matérias locais, é um sim, repórter que entra também no circuito nacional, no caso na TV isso. Record, no jornal mais nobre da noite, né? Isso mesmo. Então, eu fiz muita reportagem também para a Record, principalmente citando essa questão da imigração venezuelana. Então, eu já era conhecido, claro, mais na Record ali, nos bastidores, nas pessoas que eu tinha muito contato para negociar a reportagem, colocar as pautas e até executar essas pautas. Então, eu acho que isso também ajudou bastante esse relacionamento que eu já tinha com a Record, né? E também as outras emissoras, sabendo disso, ajudaram também na divulgação, não só TV, quanto rádio, site, Hum. jornais, tudo, né? E, Romano, deve ser muito diferente você fazer jornalismo investigativo e trabalhar com denúncias, etc., num estado como Roraima, e fazer esse tipo de trabalho em São Paulo, Rio de Janeiro, Hum, capitais maiores, não é? Quais são basicamente essas diferenças? Que tipo de dificuldade que um jornalista de Roraima encontra para fazer esse trabalho que talvez aqui em São Paulo, no Rio ou em Minas a gente não encontre? Olha, se imagina, primeiro, o tamanho da população do nosso estado, né? A população do estado inteiro é menor do que a população de Campinas, por exemplo, né? Então, você já tem um grupo fechado. Aqui muita gente se conhece, né? E isso dificulta, de uma certa forma, até as questões de você ter uma fonte. Às vezes a pessoa, ela é sua fonte, ela tem uma informação para te passar, mas ela conhece aquele político, a esposa daquela pessoa trabalha numa determinada secretaria ou em algum órgão. Então, como é tudo muito pequeno, tudo aqui no estado, inclusive, gira em torno da política, né? A própria economia do Estado, eles falam que a economia do contra-cheque, só tem dinheiro circulando no comércio quando o governo, a prefeitura, o governo federal paga o salário, e então tudo gira em torno da política. Então, é muito difícil você conseguir ter uma fonte que, às vezes, ela possa passar tudo que ela sabe, entendeu?
Fora que você vai encontrar com ela e não tem muito lugar para você Não, encontrar de uma forma não, discreta. não, a cidade é pequena, poucos, dois shoppings apenas na cidade, então, vamos fugir para um shopping, vamos ali conversar no shopping. Às vezes a pessoa não quer ir num lugar muito escondido, porque também pode ter medo de alguma coisa muito pequena também, tomar um café, ir num lanche, alguma coisa. Então tem toda a dificuldade, inclusive eu tive uma fonte de uma das polícias, né, que ela só me passava alguma coisa se eu encontrasse ela em algum ponto ali que ele achasse que era seguro, por exemplo. Eu lembro que eu encontrei essa fonte no supermercado, ele passou por mim e falou assim, segunda-feira tem a operação, e saiu. Hum. Então, eu já sabia que ia ter uma operação policial na próxima segunda-feira para eu me programar. Mas, por exemplo, ele não permitia que eu ligasse para a gente se encontrar. Se ele quisesse falar alguma coisa, ele não me procurava, né? Ele E por evitava falar em isso. ligar, a internet aí não é grande coisa, né? Me parece que tem só um cabo de fibra ótica que é complicado e passa por cima de uma reserva, tem uma É, porção de inconveniências. Você fica tem os muito no cabos. escuro, Romano? Hoje mesmo nós passamos a manhã inteira sem internet, né? O cabo ele liga Manaus a Boa Vista, é um cabo de fibra ótica e ele passa na beira de uma BR. A única BR também que liga Manaus a Boa Vista, a BR 174, né? E esse cabo ele fica a 1 metro de profundidade, em alguns pontos até meio metro de profundidade. Ele passa por algumas propriedades. Eu lembro que eu estava entrevistando o promotor do direito do consumidor, e ele falou que um dia faltou internet o dia inteiro aqui no estado, e ele foi me contar a história. Ele disse, olha, um fazendeiro, o cabo passava na propriedade dele, o cavalo dele morreu, ele pegou e foi cavar para enterrar o cavalo, ele rompeu o cabo de fibra ótica, ficou um estado inteiro sem internet, ele foi enterrar um cavalo que tinha morrido. Então, é comum a gente ter apagões. Eu posso dizer que é comum, uma vez por semana, nós ficarmos um dia ou meio-dia sem internet, porque são 750 quilômetros de Manaus até Boa Vista, e um único cabo, e você imagina, 750 quilômetros de um serviço assim que não é o padrão, não é o desejável, para que você não tenha esses apagões. E E em passa termos, 110 quilômetros em uma reserva indígena também, entre o isso Amazonas cria outro e o problema? Roraima. Cria outro problema, porque quando foi criada a BR para cruzar essa reserva, foi feito um acordo com os índios, e os índios falaram, olha, à noite nós saímos para caçar, então a gente quer que o tráfego nesses 110 quilômetros ele seja restrito ao dia, para que nenhum índio morra atropelado, nenhum animal. Então, quando dá 6 horas da noite, essa reserva ela é fechada, a estrada ela é fechada, passa pouca coisa, passa uma ambulância, passa ônibus interestadual, alguma carga mais sensível também, que não pode esperar, ela passa, mas carro comum não passa, provavelmente carro de manutenção de fibra ótica não passa, então rompeu à noite, aconteceu alguma coisa ali no final da tarde, e até que vá uma equipe de Boa Vista ou uma equipe do Amazonas, de Manaus, se a reserva estiver fechada, pode ser que essa manutenção fique para outro dia. E daí, como é que você apela por telefone? Como é que resolve a situação do jornalista? Aí a gente vai para o SMS, né? Hoje de manhã Entendi. faltou internet, eu estava mandando mensagem para a Letícia, pelo SMS, ó Letícia, estou sem internet, tomara que volte a tempo da entrevista, né? A gente E a acaba... segurança, Romano? Porque você ainda está afastado da TV depois do Sim, atentado, né, que faz hoje um sim. ano. Você ficou afastado da TV, os jornais te mandaram, quer dizer, a TV te mandou para algum outro local. Como é que foi a logística aí da sua segurança e como está isso agora? Olha, a TV Imperial, juntamente com a Record, eles me deram todo o apoio. Assim que aconteceu, assim que eu recebi alta do hospital, no próprio hospital eu já estava com segurança que a TV tinha colocado, e assim que eu recebi alta, a TV falou, melhor você sair do estado, fique fora um tempo, para a gente avaliar o que vai acontecer. Eu fiquei um tempo fora, com o apoio da Imperial e também da Record TV, e depois que eu precisei retornar, porque a minha esposa ela é servidora concursada da própria Assembleia Legislativa
onde o Jalcer era presidente e é deputado até hoje, né? Então, ela teve aquela questão do atestado de acompanhamento, mas ela foi convocada para voltar, né? Então, eu tive que voltar com ela, e nesse tempo inteiro a emissora me deu segurança e sempre ficou à disposição caso eu precisasse de mais segurança, se eu achar que eu estou que eu estou correndo algum risco, o que eu precisar, a emissora sempre ficou à disposição. Você acha que está seguro hoje? Eu conversei com algumas pessoas da segurança pública, né? Inclusive algumas pessoas da própria investigação, e eu perguntei como é que eu estou, como é que está a questão da minha segurança. Você não precisa me falar o que está rolando na investigação. E teve um policial que falou assim, olha, enquanto você estiver em evidência, ninguém vai fazer nada com você. Enquanto você for notícia, enquanto o seu caso estiver sendo lembrado, enquanto tiver acontecimentos aqui, claro que você não pode dar bobeira. Eu vou sair para onde eu quiser, sozinho, eu não saio mais sozinho, eu só saio monitorado, né? Tem um esquema de monitoramento comigo. Ele falou, mantenha a sua segurança, agora eu tenho toda a segurança em casa, muro alto, cerca elétrica, cachorro, alarme, sensor de movimento, câmera. Cachorro grande, não o poodle mais, né? Não, o poodle tem, na época o pastor alemão que era pequeno, hoje ele está bem grandão. Então, e muito bravo, inclusive. Então, eu tenho câmeras que filmam, salvam nas nuvens, então não adianta alguém entrar e quebrar o meu equipamento de segurança, que as imagens já vão estar salvas em algum lugar. Então, eu tenho todo esse monitoramento, que não só eu aqui em casa tenho acesso, mas outras pessoas também têm acesso a tudo que acontece. Então, eu fiz a minha segurança, a emissora também me ajudou, e eu praticamente não saio de casa, né? A pandemia já tinha feito isso, eu ficar em casa. Hoje a situação aqui está mais tranquila, né? Acho que essa palavra que a gente pode dizer, com os casos bem baixos, poucos leitos ocupados, né? Mas Algumas você não sai liberações. de casa por causa da pandemia ou porque restou algum medo, algum trauma do que você viveu? O medo e o trauma. Eu não saio, né? O máximo que eu vou é em algum lugar movimentado, né? Vou num supermercado, porque tem bastante movimentação, é um local que provavelmente ninguém arriscaria de fazer algo ali pelo número de pessoas. Um shopping também, assim, eu sempre vou em lugar bem movimentado, lugar com pouco movimento, eu não vou com medo, até porque eu ainda tenho um trauma de tudo que aconteceu, né? O trauma físico, ele foi curado quase que 100%, eu não tenho a movimentação inteira dos braços, também não vou ter, mas o trauma psicológico, ele ainda continua, né? Insônia, sustos, eu acordo à noite assustado, sem saber o que é, eu posso estar um dia inteiro bem, e antes de dormir eu ouvi um barulho aqui perto da minha casa, que já me deixa alerta, e aí começa toda aquela preocupação. Eu faço acompanhamento, tomo remédios, então a parte psicológica ela ainda é muito latente na minha vida, não só na minha, como da minha esposa também, né? E são essas sequelas psicológicas que te impedem até agora de voltar, de retomar a atividade como apresentador, ou é alguma espécie de acordo com com o seu empregador, Romano? Ambas as partes, né? O trauma, e a emissora entende, né, que ainda não é o momento para eu voltar. Eles não querem que eu volte agora, né? Me chamam para fazer algumas produções, como, por exemplo, está sendo feita uma série aqui no estado, me chamaram para dar suporte ao repórter, que inclusive ficou como repórter de rede no meu lugar até eu voltar, e a TV me chama para fazer algumas consultorias, algumas produções, ajudar em algumas coisas mais elaboradas. Mas E você acha que voltar você ainda não está pronto para pegar o microfone, aparecer diante de uma Não, câmera e não, fazer denúncias e voltar a fazer o que você fazia? não. Se eu fizesse isso, não ia voltar tranquilo para casa como eu voltava antigamente, né? Eu tenho medo de que algo aconteça, até porque, por exemplo, nos bastidores da investigação, muita coisa grave aconteceu. Nós tivemos o governador do estado ameaçado de morte. Isso foi testemunhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, inclusive o governador, que foi ameaçado de morte pelo próprio Jalcer Renier, em uma reunião relatada
pelo presidente da Assembleia, o governador e o presidente da Assembleia fazem parte do processo como testemunhas, né? Então, isso tudo para acabar a investigação, para acabar com a força-tarefa. Então, você chega a um ponto que o governador do estado é ameaçado de morte por uma pessoa que diz que se a investigação continuar, ele vai dar um tiro na cabeça dele. Isso é gravíssimo. Uma pessoa que Você tem acha que coragem algum de... dia você vai conseguir retomar sua atividade normal diante das câmeras? Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança de voltar, mas claro que me sentiria mais seguro se todos eles estivessem presos, principalmente o mandante. Porque tem policiais presos. O mandante que criou essa milícia, ele está solto. E quem garante que ele não tem outros policiais, outras pessoas, outros milicianos? E quem garante que ele não pode criar tudo novamente? Romano dos Anjos, desejamos todos boa sorte para você e, de novo, muito obrigada por ter estado com a gente aqui no Jornalistas Etc. Eu que agradeço, isso me ajuda muito, né? Manter meu caso em evidência, sempre estar falando do que aconteceu e sempre que isso sirva de exemplo para a imprensa também e principalmente vendo essas prisões, esses indiciamentos, que sirva de exemplo para aquelas pessoas que não gostam da imprensa e que querem o mal dos jornalistas simplesmente por falar a verdade e divulgar coisas que eles não gostam. Obrigada, Romano. Valeu. Qual?